Olá, cadetes, alunos e internautas que irão ver estas formações que eu irei falar sobre servir no Espírito Santo, que eu vou me basear neste livro aqui, talvez pode estar de cabeça para baixo para vocês, do Padre Léo. O nome deste livro é Servir no Espírito Santo, do Padre Léo, né? O Padre Léo que já faleceu, então querido Padre Léo também, que dele, da fonte dele, eu bebi muitas coisas sobre cura interior. Então, para a gente finalizar esta nossa playlist sobre os dons do Espírito Santo, só vai faltar agora eu explicar aqui para vocês sobre o que é verdadeiramente servir no Espírito Santo, porque muitas vezes a gente descobre os dons, você tem esse dom tal e esse dom, mas você não sabe servir no Espírito Santo, como ser verdadeiramente um servo, ou seja, como ser verdadeiramente um missionário do Espírito Santo. Então vamos entender aqui. Esta formação também é boa para quem é um líder e não esquecer que o líder, ele é servo antes de tudo. Ou seja, o líder, o verdadeiro líder, ele tem que ser mais servo do que os próprios servos, os coordenadores. E o que está acontecendo às vezes é o papel ao contrário, né? Então vamos lá. O Espírito está soprando de um jeito novo. Está convocando pessoas que tenham coragem de assumir e testemunhar sua fé com um renovado ardor missionário. Então o Padre Léo vai falar aqui, aqui claro, eu não vou ler o livro todo, eu só estou pegando pontos para que a gente possa tratar nesta formação sobre o que é servir no Espírito Santo. Então o que a gente tem que entender é que na medida da caminhada da igreja, do passar dos anos, o Espírito Santo ele vai sempre despertando às vezes dons que antes não era exercido naqueles tempos. Então vai sendo sempre tendo dons novos, dons que o Espírito Santo vai trazendo para nós, vai nos revelando, mas novos para nós, porque para Deus ele já é o possuidor de tudo. Então Deus não vai criar um dom novado, é para nós esse dom que vai sendo despertado à medida do nosso amadurecimento, à medida do nosso entendimento espiritual das coisas de Deus. Então as revelações ela é por dosagem, como diz Paulo, que primeiro a gente recebe o alimento líquido, como um bebê. Ele vai nos comparar aquela pessoa que está recém-evangelizada como um bebê. Primeiro eu tenho que dar o alimento líquido, leite. Quando já criar dentinho, aí que já vai começar a comer o alimento sólido, que isso é o que? É o processo de formação, de preparação que a gente vai tendo, porque senão, se a gente já começar com alimento, a gente não aguenta. Se a gente começar com alimento mais sólido, mais duro, então ele vai comparar isso aí também ao nosso espírito. Então o Espírito Santo ele vai fazendo isso. Então ele está suscitando, ele está convocando pessoas que tenham coragem. Então você tem que ser, irmão, uma pessoa que vai servir no Espírito Santo, que tenha coragem de pôr em prática o teu dom. Tu tem que jogar todos os teus medos, todas as tuas limitações e tudo aquilo que está te impedindo verdadeiramente de servir no Espírito Santo. E o que é que está te impedindo de servir no Espírito Santo? Às vezes é teu pecado, porque tu cai, porque muitas vezes é o pecado que às vezes nos impede de servir no Espírito Santo. Então, se tu olha para ti, eu peco, eu não devo servir, não vai esquecer que o Espírito Santo de Deus, quem viu a formação de batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem para todos. E nós temos que executar estes dons e a partir daí a gente vai vencendo. Então temos que ter coragem de exercer este dom, testemunhar sua fé. A gente tem que testemunhar como missionários do Espírito Santo. Vemos por tudo isso que é urgente a necessidade da formação de servos. Olha só, irmãos, antes de eu ler esse livro aqui, eu já queria muito essas questões de formações, de estudos para quem vai ser missionário. Por isso que no Exército São Miguel Arcanjo é obrigatório aqueles que estão exercendo, que vão exercer sua missão dentro do Exército, tem que estudar. Então o próprio Padre Léo ele vai frisar a importância dos servos, de nós servos que queremos servir, de termos formações. Existem muitas pessoas procurando ajuda, oração, orientação e aconselhamento. Infelizmente, há poucas pessoas que se colocam de fato a serviço da igreja. Irmãos, é muita gente mesmo.
Quando foi da época da pandemia que eu me disponibilizei a fazer atendimento à distância, muita gente aparecendo, que eu não estava dando conta de ficar atendendo, porque eu não podia atender todo dia, o meu tempo só era final de semana, por telefone, pelo WhatsApp. E ainda hoje continua a ser assim. Mas quantas pessoas estão preparadas para atender as outras pessoas? Quantas pessoas, quantos servos estão preparados para fazer oração nas pessoas? Quantos servos estão preparados para orientar as pessoas, para aconselhar as pessoas? Quase ninguém está a serviço. Porque a gente fica, às vezes, procrastinando, às vezes a gente não se dedica o tempo para a gente estudar, porque para a gente orientar as pessoas tem que ter formação, como o Padre Léo diz bem, que senão você vai falar besteira, principalmente se você sente o chamado de dar orientação para a pessoa, de conversar. Mas independentemente disso, qualquer dom que você for exercer, você tem que ter uma preparação, ou seja, tem que ter essas formações. E às vezes nós católicos nos posicionamos desleixados, preguiçosos e de má vontade para estudar, para se preparar para a tua missão que tu vai exercer. Não esqueça que Jesus passou 3 anos estudando, dando aula, ensinando os seus discípulos e estagiando eles. Os discípulos não foram exercer a missão sem ter sido ensinado por Jesus. Jesus ensinava os discípulos. Necessitamos urgentemente de servos seguros na doutrina católica. Olha o que o Padre Léo vai dizer há muitos anos, né? Esse livro dele aqui é de que ano? Ele é de 2013. Então, olha como o Padre Léo falava que era preciso ter servos seguros na doutrina. E na minha experiência de caminhada de igreja, que eu venho tendo, já faz uns 20 anos já, e experiência também em missões, exercendo os dons, eu percebo e tenho observado que realmente muitos servos, muitos daqueles que estão na igreja, são vazios. Você é um intercessor vazio, que não sabe nem da importância, nem da oração diária que tu tem que ter na tua vida. O intercessor, às vezes só atua como intercessor e olhe lá quando é chamado para o grupo. Por quê? Porque não conhece a doutrina da Igreja Católica. Eis aí o Exército São Miguel Arcanjo oferecendo doutrinas nos estudos católicos que eu ofereço abertamente, para você que vai se preparar dentro do Exército. Então, a igreja precisa de servos que vivam uma profunda comunhão com seus pastores, de servos que, acima de tudo, façam de suas vidas uma experiência real de Jesus e do poder de seu Espírito Santo. Então, se você não fizer uma experiência verdadeira com Jesus, você não vai ser um servo fiel, você vai ser um servo superficial. Nós somos fracos e limitados, todos nós temos nossas fraquezas. Por isso mesmo, precisamos muito dos dons do Espírito Santo, para que possamos ser servos como o Senhor deseja. Infelizmente, muitos deixaram de ser servos. Aliás, não gosto nem um pouco do chamado líder espiritual. Olha só, o Padre Léo, ele vai falar que muitos deixaram de ser servos. Por quê? Porque a gente não tem um preparo, a gente não conhece a doutrina da igreja. Aí às vezes vem um protestante falar mal para você e mostra lá aquela passagem na Bíblia, Êxodo 20, que é proibido usar imagem. Aí tu é da renovação carismática, tu é do Exército São Miguel Arcanjo, tu é do grupo de oração. Aí tu vê, vixe, é mesmo, irmãozinho, olha, eu vou sair da igreja. Aí tu que era do grupo de oração, tu que ainda dizia que era servo, que exercia, tu abandona a tua igreja porque um protestante mostrou essa passagem para ti. Por quê? Porque tu não tem fundamento, não tem estudo. Tu só era um servo superficial. Aí tu abandonava a igreja católica, tu abandona a igreja católica. E ele vai dizer que não gosta muito da palavra líder, porque às vezes quando você carrega a palavra líder, coordenador, você quer se achar com status. Você parece que não se sente mais um servo, líder. O verdadeiro líder é aquele que é mais servo do que os servos. Jesus foi servo. Líder é o indivíduo que chefia, comanda ou orienta em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de ideias. Né? Esse líder não é o que comanda, é o que vai orientar. Ele é o guia, é o chefe ou o condutor que representa o grupo, ou seja, o líder é o que vai puxar, como eu costumo dizer, a locomotiva. Uma corrente de opiniões, ou seja, o líder ele vai levar as pessoas a seguir aquela ideia de um conjunto de pessoas que tem pensamento às vezes diversos. É o indivíduo, o grupo ou a agremiação que ocupa a primeira posição em qualquer tipo de competição. Então, às vezes, o líder ele é aquele que fica querendo competir. Então, tem que tirar esse espírito de competição. A liderança é uma forma de dominação baseada no prestígio social e aceita pelos dirigidos.
Então, às vezes, a pessoa leva o espírito de líder como uma forma de prestígio. Então, o líder tem que tirar isso daí. Você tem que procurar ser servo. Líder, eu costumo dizer que ser líder também é um dom. Nem todo mundo sabe ser líder, não. Nem todo mundo sabe ser líder. Primeiramente, se o líder não souber ser servo, ele já não sabe ser líder. Bastaria uma pequena reflexão sobre esta definição para percebermos o quanto a figura do líder está longe daquilo que Jesus propõe aos que queiram segui-lo mais de perto. Então, o líder atual que o Pai tem falado, por isso que também essa formação vai ajudar você que é líder e aqueles que também sentem chamado ao dom de líder, a saber ser um líder servo, como Jesus quer que seja. O líder é alguém que se destaca. O que determina a sua ação é o seu prestígio pessoal, o seu domínio sobre os outros. Ou seja, você não tem que ser um líder que fica se destacando na frente dos outros. Qual é a diferença do líder para o servo? O servo é aquele que não tem direitos ou não dispõe de sua pessoa e de seus bens. A gente tem que lembrar o que significa o servo, a comparação de servo. O servo é o escravo. Porque o escravo, se você ver na história, o que aconteceu com o escravo? A gente, quando fala em escravo, só pensa em escravo preto. Não, tem escravo branco, escravo de todas as cores que tiveram, todas as eras. Os asiáticos lá, os branquelos dos asiáticos, os amarelos dos asiáticos, tinham seus escravos lá asiáticos, que eles não tinham nunca contato com quem era preto ou quem era branco. Então, às vezes, a gente só fala de escravo pensando nos pretos, né? Então, deixa eu dizer bem aqui uma coisa para vocês. Olha só. O que é o escravo? O escravo está totalmente sobre o domínio do seu chefe, sobre a obediência. Então, ele não tem casa, ele não tem nada dele. Por isso, quando a gente faz a escravidão à Nossa Senhora, é baseado nisso, ó. Servo de Maria, com a corrente, para dizer o quê? Que tudo que eu vou fazer a partir de hoje, eu entrego a Maria. Meu corpo, minha vida, minhas ações, até minhas orações, é Maria que vai dizer para quem é. Eu posso oferecer uma oração para fulano, mas Maria que vai decidir lá no céu, porque eu entreguei tudo para ela. Não, meu filho, essa oração não vou oferecer para fulano que tu tá dando, é para essa outra pessoa aqui. Ou seja, Nossa Senhora vai canalizar a oração, ela vai direcionar para onde ela está vendo que precisa mais. Quando você se torna servo, escravo, você se entrega, que é diferente do líder. Então, o escravo ele não é livre, é o serviçal, aquele que gosta de prestar serviços. Obsequiador, prestativo, servidor, zeloso e diligente. Tem muito de dependência e sujeição. O servil é aquele que segue com excessivo rigor o modelo ou o original. Então, o servo ele vai seguir um modelo. Ele vai ter como ponto de partida algo que vai ser o seu modelo, o seu exemplo. Quem deve ser nosso maior modelo, exemplo a seguir? Jesus é o modelo que a gente tem que ter. É aquele que gosta de prover, abastecer, munir e encher. Então, aquele que vai cuidar. Belíssimas definições para o seguidor de Jesus. Ele é o modelo, é o original, né? O que quiser ser o primeiro, Jesus vai dizer em Marcos 10, eu não vou me deter aqui em ficar parando para ler passagem bíblica para marcar, porque senão vai ficar muito grande essas gravações, tá? Mas se você quiser pegar Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45. Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45, você pode ler lá. O que quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, visto que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Então, o próprio Jesus Cristo vai nos mostrar como que deve ser servo, como que deve ser um verdadeiro líder, aquele que é líder, aquele que vai servir, aquele que vai fazer, certo? O servo precisa estar vazio de si mesmo para estar cheio do Espírito Santo. Então, muitas vezes, tu acaba deixando de ser um servo porque tu tá cheio das tuas coisas. Tu não quer se esvaziar das tuas coisas, do teu jeito de querer governar. Porque às vezes o servo ele quer governar, mesmo ele não sendo o líder, mas tem aquele servo também que se acha o líder, né? E porque tá fazendo aquela missão no meio daquela pessoa, ela tá se achando o líder. Então você tem que se esvaziar para não colocar as coisas do seu jeito. Não é do seu jeito que as coisas têm que acontecer, é do jeito de Deus. Se Deus, o Espírito Santo, está chamando para uma missão, que é sexta-feira à noite, tu vai estar é o teu dia da academia, e tem que ser naquele dia, só pode ser naquele dia, tu tem que renunciar, se esvaziar de ir para a academia nesse dia para ir servir. É isso, ser servo. Cara, eu não estou dizendo aqui para você sair do seu emprego no horário. Não, isso aí também vamos ter discernimento. Pelo amor de Deus, né? Não vamos confundir as coisas, não. Tá?
Eu estou falando de certas situações que você pode renunciar, que é isso, é se esvaziar. Se você tem o hábito de fazer caminhar todo dia, 5 horas da tarde, mas nesse horário, na quinta-feira, 5 horas da tarde, é exatamente o horário que tem que uma missão para você exercer, que só dá para ser nesse dia, e você vai dizer, eu não vou porque é no horário da minha caminhada e eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum nessa face da terra. Ou seja, você não está sendo servo, você não está se esvaziando, porque tu pode deixar um dia sem caminhada. Agora, aquela pessoa que está precisando da tua missão, do teu serviço como servo, para pôr em prática o dom do Espírito Santo, pode ser o pregador nesse dia, que é para pregar 5 horas da tarde. Pode ser o de cura, que é para atender uma pessoa. Pode ser um exorcista. Pode ser alguém que vai servir limpando a casa. Estamos precisando nesse dia, vai ter uma reunião. Quem é o servo aqui responsável da limpeza pode vir nesse dia. Não vou não, porque é meu dia da caminhada. Cadê tua disposição de servir? Entende? Isso é esvaziar, isso é ser o verdadeiro servo. É aquele que permite que Jesus e seu Espírito ocupem todos os seus espaços. É Cristo que vive em mim, como vai dizer Gálatas. Lá São Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20. Então a gente tem que entender quando é que Cristo vai viver em ti verdadeiramente. É quando você se esvazia desta forma. Enquanto que o líder se sobrepõe pela dominação, o servo se coloca muito na atitude de obediência aos apelos do Espírito Santo. E o que são os apelos do Espírito Santo? Então, se você só está naquele espírito de líder, você não vai se esvaziar. Por isso que eu disse, o líder tem que ser o servo dos servos. Você tem que estar ao apelo. O apelo é o que? É o chamado, é uma pessoa, é uma ajuda ali, é o teu superior que está te chamando, o teu coordenador, o teu general, o teu comandante que está te chamando. O Espírito Santo está apelando, está te clamando, está te pedindo para algo. Então o servo está nessa obediência. Enquanto o líder está à frente no primeiro lugar, no topo, o servo procura estar no último lugar. A gente às vezes observa a postura de quem tem já espírito de líder ou não, ou de servo, pessoas muito independentes. Se você se acha muito independente, cuidado, muito autossuficiente, porque você se posiciona muito na posição de não querer estar no último lugar. Jesus vai ensinar até a parábola das cadeiras, né, dos lugares. Quando você chegar no local, não vai logo para as melhores cadeiras, melhores posições. Sente nos últimos lugares, porque às vezes ali já tem lugar para as pessoas mais importantes. Então vai ser vergonhoso você estar no local sentado importante, porque geralmente é à frente, né? E chegar alguém e dizer, sai daí porque aí já tem dono. Vá para o outro local mais para trás. Então vai ser vergonhoso. Então é melhor você ficar atrás, sentar em outros lugares que não são muito importantes, né? As cadeiras, as posições. Porque se você chegar lá e sentar e a pessoa chamar você, o anfitrião, sei lá, e dizer, venha mais aqui para frente, aí é mais vantajoso para você. É mais gratificante, não é humilhante. Entendeu? Então Jesus vai fazer esta comparação. Não procure os melhores lugares. Então, serve aquele que sempre vai procurar o último. Às vezes, na hora de se servir num banquete, que você vai para uma reunião, num retiro, às vezes aquele que já tem um espírito de líder, entre aspas, né, que quer ser o líder, quer ir na frente para pegar as comidas, né? Então, a gente tem que saber se posicionar. Procure se posicionar sempre no último da fila. E todo mundo quer ser o último, claro, então não se preocupe não, que alguém vai ter que aparecer para organizar agora a fila. Bora, aqui. Tá bom? Então é assim que o servo vai se posicionar. Enquanto o líder está à frente no primeiro lugar, no topo, o servo procura estar no último, para que Jesus seja o primeiro e o principal em sua vida. Enquanto o líder torna-se conhecido, admirado e elogiado, o servo procura levar Jesus Cristo vivo. Então, se você está no papel de coordenador, de líder, de coordenador, de superior, de chefe, de comandante, perceba se você está preocupado em receber elogios ou que a pessoa aplauda o que você fez. Então você não está agindo como servo. O servo não está preocupado. O servo não vai se preocupar. O líder servo não vai se preocupar. O coordenador servo não vai se preocupar. Hoje em dia tem visualizações. Eu vou ficar preocupado. Não teve nem muita gente que me visualizou hoje o que eu fiz. Então o líder que realmente atua como servo, ele não está preocupado com elogio, ele simplesmente só vai se preocupar em cumprir com sua missão, com sua obrigação, só isso. Como Jesus Cristo vai dizer, servo, tu não fez mais do que tua obrigação, só isso. É isso que é o verdadeiro espírito.
Enquanto o líder torna-se conhecido, admirado, elogiado, o servo procura levar Jesus vivo para todas as pessoas, sem distinção e sem partidarismo. Às vezes o líder tem partidarismo, né? Toma partido de A, de B, de C, de D, que fulano é melhor. Ah, porque é uma multidão de gente, então eu vou estar ali, eu vou me organizar para ali, porque é muita gente, então eu vou preparar. Às vezes tem gente que não quer estar dando ensinamento ou preparação para poucas pessoas, não. Entendeu? Então, quando falamos muito em líderes, estamos percebendo um verdadeiro espírito de líder em nosso meio. O líder é aquele que caminha por si mesmo, porque em sua autossuficiência ele se acha o máximo. Até parece que é Deus. É que precisa agradecê-lo sempre, muito obrigado porque você me serve. Então, às vezes, tem líder que se coloca na posição se achando Deus, né? Se achando que é uma divindade. Deus tem que elogiar ele e agradecer porque fez. Ah, obrigado porque você fez isso para mim, como se Deus tivesse que nos dar alguma satisfação. Então, se você está nessa posição, irmão, você não está na posição de servo. E o pior é que às vezes tem servo mesmo que não é coordenador e que se comporta dessa forma. Ah, eu fiz algo de bom para uma pessoa, eu usei meu dom, eu preguei, por que ninguém me reconheceu? Então, seria cômico se não fosse trágico. Acontece que tal mentalidade revelada pela palavra líder não está absolutamente de acordo com a palavra de Deus e a palavra da igreja. O que o Senhor manda é tirar esta sandália de autossuficiência, do orgulho, da vaidade, das divisões, do ciúme e das briguinhas. Então, cuidado, se você ou é servo ou é coordenador, que fica criando briguinhas, ciúmes, invejas, contendazinhas, tomando partido A e de B e de C, você não está sendo um verdadeiro servo. Vivemos em um mundo em que o poder é o que mais tem valor. As pessoas têm valor pelo que aparentam ser ou pelo poder que possam ter. No entanto, o valor da pessoa humana não pode ser avaliado por isso, pois somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente, infelizmente, às vezes dentro do próprio grupo da nossa igreja católica, às vezes devemos tomar cuidado com o status. Eu fico triste quando eu vejo pessoas da igreja se achando importante porque é de um grupo tal, do grupo B. Gente, isso aí não tem nada de importância não. O mundo não está nem aí para ti, para a igreja. Só no teu mundinho ali que tu é importante, que tu se acha importante. E às vezes nem as pessoas estão te achando importante. Às vezes porque é a cola que está lá no altar, lá em cima, se acha importante muita coisa, que botou uma batina, uma túnica. Fica se achando importante, porque está carregando objeto. Uma vez eu puxei uma orelha de acólitos quando eu dei formações. Eu disse, gente, desculpe dizer bem aqui, mas em outras visões, claro que todos esses objetos aqui que vocês carregam são sagradíssimos e tem que ser zelado porque é do próprio Deus. Tá, cálice, cibório, tudo isso aí. Mas para me derrubar o orgulho de certos acólitos, aí numa formação eu disse, vocês não passam de carregador de objeto, gente, o padre nem precisa de vocês. Vocês só pegam o objeto, o cálice, bota lá em cima e pega os objetos e bota. Só isso é o papel de vocês, de cuidar e de limpar. Vocês não estão passando de servos, ou seja, de empregados. É isso, outras palavras que a gente não quer usar o termo. Nós temos que dizer, nós temos que assumir, somos empregados de Jesus. Então vamos mudar o nome de servo para chamar de empregado, né? Porque a palavra servo se tornou um nome de status. Os acólitos não param de empregados, são empregados da igreja. E fica se achando muita coisa, porque botam uma roupa, o mestre de cerimônia fica se achando muita coisa, porque ele vai lá organizar tudo e dizer como se fosse o rei da cocada preta. Tu, criatura amada, não está passando de um empregado ali, que está trabalhando de graça, e fica se achando muita coisa com status. É isso que Jesus veio nos ensinar, é isso que o Padre Léo está nos orientando aqui e reforçando, para que a gente passe a se enxergar assim, irmãos. Se tu está se achando cheio de status, porque o mundo lhe oferece poder pelo que tu faz, e você fica querendo se achar mais importante do que os outros e pisar em cima dos outros por causa disso, a gente não tem que ser assim. A gente tem que ser verdadeiros servos. Temos que se sentir empregados. O mundo procurou tirar esse nome empregado, né? Porque é forte. Pois é isso que hoje no nosso mundo tem que ser empregado, né? Mas servo não é empregado, porque servo já se tornou um status. Entendido aqui essa questão? Maria é uma presença atuante sempre, é a grande intercessora, por isso todos que querem ser servos de Deus não podem nunca estar longe de Maria.
Então, o verdadeiro servo de Deus dentro da igreja católica está longe de Maria, meu filho, pois você está longe de ser servo. Você não tem amor a Maria ainda não? Porra, aprende a partir de agora. Se você está com a sua mentalidade contaminada, de protestantizada na mente, de receio do rosário, de trauma, meu filho, você não é servo mais não, viu? Ela é aquela que observa as necessidades das pessoas. Maria que observava. Ah, se nós voltássemos a rezar o terço. Ah, se as famílias voltassem a rezar o terço. O Padre vai dizer assim, eu trabalho com jovens. O grande problema dos jovens, a grande causa do vício das drogas e da prostituição é a destruição das famílias. As famílias hoje não têm mais tempo para rezar o terço, porque agora o terço obrigatório é o capítulo da novela, ou seja, as pessoas só têm tempo para a televisão, para as mídias sociais. Veja se dentro de casa a família tem tempo para rezar o terço. Quando a gente diz é rezar junto, não é se sentar na frente da televisão para assistir não, ou nas redes sociais. Que às vezes um fica no celular, só passando lá o dedinho, e o outro está ali também no mesmo horário passando o dedinho. Vamos tirar um momento para rezar o terço. E as famílias são destruídas por uma simples oração que não faz, né? Porque agora o terço obrigatório é isso, é a novela. Não resta mais tempo para se ler um capítulo da Bíblia, mas se assiste religiosamente a novela. Ou seja, Valéu vai dizer que a novela se tornou uma prática quase que religiosa, né? Então,